Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje, que susto. Hoje eu tô trazendo aqui um tema, né, bastante interessante, que eu também queria trazer faz um tempo, que é sobre a minha experiência com a ayahuasca. Então eu vou falar especificamente da minha experiência com a ayahuasca, né? E eu quero trazer também algumas reflexões e dar a minha opinião, né? Porque tem muito a ver também sobre algumas desconstruções desses movimentos espirituais hoje em dia, que eu acredito que afastem muito a pessoa, né? Da própria essência do que aproxima, né? Mas enfim, vou trazer minha reflexão. Hoje em dia, né, a gente tem muitas substâncias, como a ayahuasca, tem várias coisas que, vamos usar esse termo, abrem, né, a pessoa para um lado mais espiritual. Não gosto de usar muito esse termo, mas ao mesmo tempo gosto, porque na sociedade que a gente vive hoje em dia, a gente não tem tempo para nada, a gente tá sempre muito cansado, enfim, é uma loucura, né? E a gente não tem muito tempo de incorporar, né, essa espiritualidade, né, basicamente assim, 24 horas por dia, vamos dizer assim. Também a gente vive num sistema que meio que empurra isso da gente, né? Então eu acredito que muitas vezes o melhor pra gente é a gente tirar um tempinho, um cantinho e com que a gente se sentir bem, tipo acender uma vela, um incenso, enfim. Isso é só um exemplo, mas cada um faz o que se sente bem, né? A gente tenta se conectar, né, com o nosso lado espiritual. Enfim, então, devido ao contexto, eu acredito sim, né, que a gente pega esses momentos mais pra gente, mas não tem como a gente realmente se desligar da nossa espiritualidade. É uma coisa que é nossa, tá ali dentro, tá ali dentro. Às vezes a gente tá distraído, às vezes a gente tá focado em outra coisa, a gente acha que não tá, mas tá ali 24 horas por dia, né? O que acontece com esses momentos, né, quando a gente toma essas substâncias, essas coisas que potencializam um pouco, né? Mas tá sempre ali. Acho que a gente não pode esquecer que tá sempre ali, né? Enfim, então vamos usar esse termo, né? Quais as substâncias que abrem a gente, né? Porque assim, por que eu falo isso, né? Porque a, a sensibilidade, tipo, tudo que a gente usa pra gente atingir a nossa sensibilidade, porque eu sempre falo aqui, né, que a busca espiritual, o caminho espiritual, na verdade, para mim, é um caminho de autenticidade, buscar quem realmente a gente é, né, e a gente não precisa de vela, não precisa de incenso, não precisa de guru, não precisa de mestre, e se precisar também, ok, cada um tem os seus meios pra atingir aquilo, né, tá tudo bem, é muito pessoal isso pra cada um, né, cada um se conecta de um jeito, mas essa sensibilidade que a gente busca, essa verdade, essa autenticidade, que ao mesmo tempo que a gente se conecta com o nosso interior, a gente vai se conectando com o mundo à nossa volta, né? Para mim, na verdade, é uma busca pela gente mesmo, né? Busca pela nossa empatia, busca pela nossa sensibilidade, enfim. E deveria ser um estado de busca contínuo, na verdade, né? Mas eu entendo que devido à nossa sociedade, devido às nossas crenças, devido ao sistema não dar esse espaço pra gente nem estimular esse nosso lado, né? Não temos também uma educação emocional para isso. Eu sempre falo também nos meus atendimentos, né? Que o sistema educacional das nossas escolas é muito, tipo, ele é muito racional, ele é muito cartesiano e ele não ensina a gente a entrar em contato com as nossas emoções, ele não ensina a gente a entender o luto, entender perdas, isso não só de pessoas, mas também de estados internos. A gente está sempre numa constante mudança, nós somos cíclicos, né? E a sociedade patriarcal rígida, ela quer fazer a gente esquecer, né, que a gente é cíclico, gente. A gente tem muito que aprender com a natureza, sério. E a gente fica muito rígido, a gente não sabe mais chorar, a gente acha que a emoção é uma fraqueza, a sensibilidade é uma fraqueza, né? Principalmente os homens, né, que são mais ensinados assim essa parte. E então fica um pouco difícil pra gente saber o que é nosso, o que não é nosso, o que a gente tá sentindo, enfim. Então eu entendo que pegar esses momentos e coisas mais específicas ajudem a gente a ter mais um momentinho ali, né? Mas eu acredito que a gente tem que usar esses momentos para quando der, né? Devido com o contexto aí social, enfim, contexto de cada um, a gente procurar sempre aplicar a um nível mais diário, né? No dia a dia, assim, porque é um estado contínuo, né? Então, rituais, momentos, substâncias podem ajudar, podem, né?
mas a gente tem que incorporar isso na gente também, né, gente? Então vamos lá. Então, nada mais é, né, como eu sempre falo em todos os vídeos, que a espiritualidade é uma busca de autenticidade, é uma busca de sensibilidade, reconectar com a nossa essência, com o que é a gente, separar o que disseram que não é a gente, que a gente vai retomar essa sensibilidade que a gente tinha há muito tempo atrás, né, quando éramos um povo bem antigo aqui na Terra, que a gente está retornando, né, ao nosso eixo. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, toda essa busca tá aí para tornar a gente mais humano, ter mais empatia, mais compaixão com a gente mesmo, com o próximo, com a sociedade, aplicar isso na sociedade de forma justa, aplicar isso na política, porque sim, também estamos ali. Não acredito que a espiritualidade seja separada de política, né? E aplicar isso, né, no coletivo. Então, eu queria dar um pouco, né, da minha opinião, né, sobre tudo isso. Então, assim, pra mim, na verdade, essas substâncias, elas são, essas coisas, a natureza, tudo, elas são mais ferramentas de auxílio, né? E o mal da sociedade hoje em dia é que a gente põe toda a nossa responsabilidade naquilo lá. Então, vamos por exemplo, pegar o ayahuasca, né? Então, eu tô pondo toda a responsabilidade do ayahuasca me mostrar o caminho, o ayahuasca trazer a minha felicidade, o ayahuasca fazer as coisas pra mim, me mostrar o que é certo e errado. Mas, na verdade, é uma ferramenta de auxílio, né? Pode ter direcionamento, pode ter um direcionamento ali, sim. Mas eu não posso depositar as minhas pernas ali, né? Com que ande pra mim. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que se questionar. E a gente não quer fazer a nossa parte, né? Que eu sempre falo, a gente só quer luz, 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 luz. Não queremos ver as nossas sombras, gente, mas não tem como. Nós somos seres humanos, ainda mais a Terra, né? Nós, como humanos, a gente tem muita história de dor aqui, dos nossos antepassados, ancestrais. E a gente sim tem que olhar para o passado, não, eu até falei no outro vídeo, não como um ponto de residência, mas como referência para aprender o que você ainda traz, o que você quer trazer, o que não serve mais, né? Então essas ferramentas podem auxiliar a gente, mas não fazem a nossa parte, né? E hoje em dia o que eu vejo é uma geração de vários jovens, né? E até outras pessoas, mas digo jovens assim, porque a geração de hoje em dia, tipo, botando toda essa fé, toda essa esperança na mudança de si mesmo, na salvação falsa, nessas substâncias, tá, gente? Então eu vejo muita gente saindo de igrejas e religiões muito dogmáticas, muito autoritárias, para ir para um chá que dizem ser mais liberais e tudo, para ir para uma substância, mas vocês estão com a mesma mentalidade daquilo, daquela religião repressora, né? Porque estão depositando a fé naquilo ali, tipo assim, é só aquilo ali que vai me fazer mudar e põe aquilo num pedestal. E não, gente. Essas substâncias estão aí para fazer a gente a voltar para o nosso eixo, sabe? Se entender mais. É um auxílio, é um amigo. As pessoas hoje em dia põem tudo muito espiritual no pedestal e isso é muito perigoso. De verdade, porque gera uma dependência enorme, sabe? Então eu conheci pessoas que não conseguiam fazer decisões, ou que não sabiam quem ela era, e só ficavam realmente aquele estado de felicidade quando tomavam ayahuasca, porque a ayahuasca me mostrou e não sei o que. Tá, mas a ayahuasca pode te mostrar e auxiliar. Gente, apliquei outra substância, tô falando aqui, né, minha experiência. Mas como é que você pode trazer isso pro seu dia a dia? O que que ensinou? Né? Como que você pode trazer esse olhar de compaixão, esse aprendizado para você mesmo, né? Então tem muita gente que só abre o lado espiritual ali, né? E esquece de trazer os ensinamentos para o dia a dia, né? De esse estado de procurar a felicidade, de se tratar com carinho no dia a dia, gente, não trazem mais. Então você está saindo de um dogma para o outro. Né? E o que tá é aqui na sua cabeça, né? Então eu acho assim muita hipocrisia. Não estou falando que são todos os casos, não estou falando que são todos os jovens, mas isso é que eu estou falando aqui, a grande maioria que eu vi, vivenciei e que eu vejo, né, nesses movimentos, tá, gente? Não leve pro lado pessoal. Então, assim, a gente põe muita responsabilidade na mudança nisso tudo, sabe? Nisso tudo. Então, assim, essas plantas e tudo, eles podem trazer, né, ajudar, auxiliar no autoconhecimento, mas a gente não pode deixar só o trabalho de autoconhecimento para quando a gente está em rituais, nessas plantas e essas coisas, em estado de oração, sabe, gente? É um estado contínuo, tem que virar um hábito, tá? E como eu falei, vai trazer sombras, vai trazer luz,
tá? Vai trazer muitas coisas. Eu queria trazer um pouco dessas reflexões para vocês entenderem um pouco mais a minha experiência, né? Então, assim, a ayahuasca e outras coisas não são mágicas pra gente se tornar um ponto de luz, tá, gente? Sei lá, é o que eu vejo isso. Muitas pessoas trazendo dogma para tudo que elas põem e acabam andando em círculos, tá? Então, vamos. A minha experiência como foi? A minha experiência foi muito dolorosa, muito sofrida, né? Como eu tava falando aqui, eu também era uma dessas pessoas que depositei tudo ali no chá, né? Não fiz meu trabalho de autoconhecimento, a minha responsabilidade. Acreditei muito no chá como uma salvação, hoje eu não tenho mais essas crenças, mas enfim, né? Então a minha experiência, na verdade, ela foi muito desnecessária. Sempre fui muito sensível com tudo, né? Experiências sem o chá, sem nada, sem nenhuma substância, eu sempre fui muito sensível na experiência de sair do corpo, experiência de sair outras coisas, de sentir tudo à minha volta em vários níveis, em vários reinos, em várias realidades. Então, assim, eu tomei isso aqui, porque as outras pessoas estavam tomando um copo cheio, eu tomei isso aqui, né, que foi o mestre, eu tomei na União do Vegetal, e o mestre pôs isso aqui, né, pra mim, a gente chama de mestre. E assim, foi uma experiência muito pesada, foi uma experiência muito densa, foi uma experiência que me mostrou todas as minhas sombras. E talvez não tenha sido a experiência em si, mas o fato de eu não estar preparada, do fato de eu depositar muita coisa ali, sabe? Eu não tô julgando a experiência de cada um, eu sei que cada um é cada um. Tem pessoas que têm experiências maravilhosas e que bom, fico muito feliz. Tem pessoas que têm experiências não tão boas, né? Mas assim, é uma coisa, você tá ali com aquela substância, né? Então, assim, pra mim, eu vi coisas, voltei ao passado, numa questão de segundos. Já estava em outra época, já estava em outra realidade. Foi horrível, tive sensações horríveis, sensações de morte, sensações de sufoco, sensações de várias outras coisas. Queria sair dele chorando, queria sair dele gritando, queria sair dele tudo isso, sabe? Não tinha desenvolvido o autoconhecimento necessário para acreditar na capacidade do meu corpo, da minha sabedoria, de lidar com aqueles momentos. Então tive sensações de quase morte, estava fugindo dali. A gente sabe que é mais sensível, vamos usar esse termo, né? A gente às vezes consegue escapar assim, do nosso corpo e acessar outras realidades. Só que quando você está vibrando no medo, não são coisas legais, né? Depois eu conheci um pouco Tantra e eu vi que o meu corpo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o corpo e como a espiritualidade hoje em dia está desconectando o nosso corpo da gente, né? Então depois eu vi que não, parei. Meu corpo é minha estrutura que vai lidar com as minhas emoções. Eu sei lidar com as minhas emoções, elas não vêm para quem não sabe, né? Então teve todo um outro rolê. Talvez se eu tivesse aprendido isso e me preparado mais para o trabalho do autoconhecimento, talvez pudesse ter tido uma experiência melhor, né? Mas enfim. O que eu tô falando é que as pessoas que são muito mais sensíveis e acessam outras realidades têm que ter um preparo. A gente não tá falando isso pra assustar, né? Eu realmente tô falando, a minha experiência foi péssima, né? E foi muito ruim, e foi muito desnecessária. E na verdade eu nem precisava do chá pra ter atingido aquele autoconhecimento, aqueles níveis ali que eu atingi, né? Ali foi uma coisa muito mais forte. A gente tava na força, né? A gente chama da força do chá ali, a borracheira, na verdade, que me ensinaram o nome. Então ali foi uma coisa muito mais forte, foi uma coisa que realmente não deu pra desver, foi uma coisa tipo, tá na sua frente, vi imagens, vi coisas, vi experiências muito dolorosas que eu tive. Foi uma porta que eu abri que não precisava ter sido daquele jeito, eu devia ter me preparado mais e eu podia ter acessado sem aquilo ali, né? Então eu acho que, tipo assim, tem que ter o autoconhecimento. As pessoas que fazem mais trabalho de sombras, como eu, que a gente vê bastante sombras, façam preparo, façam autoconhecimento, sabe? Se lembre que vocês são fortes para lidar com tudo isso, sejam amigos do corpo de vocês, é o conselho que eu dou, né? E pra mim foi uma experiência muito desnecessária, eu poderia ter atingido sem nenhuma substância no meu corpo, né? Foi muito dolorosa, chorei muito, até hoje não, eu já tô de boa, mas foram anos, aquela experiência dolorosa, daquelas sensações, aquilo tudo que não precisava ser daquele jeito, né? E sei lá, também às vezes a gente submete a ambiente só porque tem aquela planta ali, mas ai gente, a gente pode se conectar com a terra sem estar no uso de substâncias. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que cada um
precisa se conectar de um jeito, eu tô dando a minha experiência, sabe? Dá pra se conectar com a Terra através de outros jeitos, dá pra ter conhecimento através de outros jeitos. Se você não tem o domínio do seu corpo, se você não conhece as suas emoções, vê muita coisa e acessa muita coisa, tem trabalho das sombras, eu recomendo que ou você não tome, ou que você realmente tenha um preparo muito grande antes de tomar o ayahuasca, se você acha assim o certo, né, pra você. Então, pra mim, foi uma experiência muito perturbadora, foi muito traumática, né? Foi densa. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter essas experiências muito assim, cheia de emoção, assim, traumática e tudo, que mostra o quanto a gente é destemido, mas não, isso só alimenta uma crença de que a gente não cresce no sutil. A gente pode ter experiências sutis que respeitam, mas que a gente vai no nosso tempo, sabe? Ao invés de, tipo, ver tudo de uma vez, porque foi isso que fez. O ayahuasca me mostrou, né, a ver tudo de uma vez. E eu fiquei tipo, por que eu vi tudo isso? Eu não tava preparada, chorei muito. Não tinha pessoas ali, sabe, do meu lado. Aquelas regras, aquilo tudo. Uma mentalidade muito machista, tudo. Não me senti bem ali, mas só tava ali pra tomar a planta. Então, olha quantas coisas eu me submeti e não precisava, né? Não foi bom. Né? Então, assim, eu acho assim, que às vezes as pessoas se acham muito que, tô tomando chá, tendo contato com a planta, blá, 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 e querem se sentir superior, né, às outras pessoas, e com essas substâncias. Pode ser qualquer outro tipo de chá ou experiência, assim, né? Mas, gente, isso só mostra que outra pessoa tá sendo muito arrogante, sabe? Então, o que eu quero falar é isso, a gente pode ter outras experiências através de tantas outras formas, né? Que não venha tão escancarado, pausando, porque com outra substância é mais difícil pausar um pouco, né? E falar, não, agora não, né? Fica um pouco mais difícil, mas hoje eu vejo tantas experiências boas que eu posso ter, por exemplo, o yoga, o contato com o meu corpo, conversar com o meu corpo, a própria respiração, né? Tem técnicas de respiração e tudo. Ser mais sincero comigo mesmo, enfim, tudo isso, né? A gente pode também meio que ritualizar e a gente pode ter acesso ao que a gente quer, né? Ao nosso interior, ao mergulho no nosso interior, ao autoconhecimento, né? E porque é isso, a gente precisa de muito preparo, né? Então, assim, para pessoas mais sensíveis como eu, que acessam muita coisa, muitas sombras e às vezes vem muitas emoções, eu não recomendo muito, ou recomendo com muito preparo, sabe? Mas no fim, achei muito desnecessário para mim, poderia ter acessado de outras formas, né? Foi muito dolorosa realmente a experiência, não gostei. Mas é isso, gente, vai de cada um, tem gente que não sente nada. Eu realmente, foi horrível. E depois que passou a borracheira, que tava todo mundo comendo e cantando, eu ainda fiquei naquele estado péssimo. Então eu saí, aquele estado pra mim foi uma sensação horrível de medo, de pânico e de morte. E durou o dia inteiro, assim, sabe? E eu não podia ir pra casa porque era no sítio afastado, ainda bem que eu tinha uma amiga minha que ela é muito cuidadosa, né? Amorosa, então ela me ajudou muito ali a dormir com ela e tudo, né? Mas assim, são coisas acho que a gente se submete pra quê? Será que realmente porque você tá sentindo chamado? Ou que será que é porque tá todo mundo tomando e você quer ter uma experiência sobrenatural? Gente, o que é? Eu acho que a melhor experiência que a gente pode ter é mergulhar dentro da gente, sabe? No nosso tempo, respeitando o nosso ritmo. E se for lento, e daí? A gente tá no nosso tempo, sabe? Tem uma razão daquilo ser assim e ver o que é necessário e a gente não precisa ver nada de extraordinário. Acho que é esse o problema das pessoas hoje em dia. Acho que a gente tá tão anestesiado que muitas pessoas usam isso pra dar um chapalhão, sabe? Mas não precisa, pode vir de uma forma muito sutil, sabe? E muito sutil. E de outras formas, assim, sabe? Que não sejam tão agressivas pro corpo. Não tô falando que faz mal, mas no meu caso foi bastante agressivo, assim, porque eu meio que perdi o controle. Tenho uma sensibilidade muito grande de acessar outros reinos, outras dimensões. Então, pra mim, foi a pior coisa da vida. Gente, então, façam um trabalho de autoconhecimento, se conheçam, não vão só pela multidão, não vão só pela modinha. E como eu falei, não é que o ayahuasca não ajuda a trazer experiências maravilhosas. Conheço pessoas que ajudaram bastante, trouxeram, mas o que eu tô falando aqui é compartilhar a minha experiência e um pouco da minha visão baseada no que eu passei, mas eu sei que outras pessoas vivem outras realidades também e ajudaram muito outras pessoas, tá bem? Então eu acredito que é isso, sabe? O que que é aquilo ali, o que que você tomar o chá, isso, como é que você aplica pro seu dia a dia, te faz uma pessoa melhor hoje em dia, no dia a dia, sabe? Ou você só é o fodão ali na hora que você toma o chá, sabe? Infelizmente as pessoas estão usando
disso hoje em dia estão fazendo, sei lá, uma nova religião que reprime e eu sou melhor que você e lá. E tá andando em círculo, então não importa se tá na igreja ou naquilo ali, você tá reproduzindo aquela mentalidade péssima, né? E é isso, gente, é isso. Eu refleti muito assim, tipo, sabe, o quanto sua busca pelo divino te afasta do humano, porque é que nem eu falei no meu outro vídeo sobre o corpo, né, a desconexão. A gente tá aqui, tem uma experiência através do corpo, a gente tá aqui pra ser humano, né, e quanto mais a gente ser humano, e a gente aceitar nossas sombras e a gente vibrar nessa compaixão e vibrar em tudo, não sendo tóxica, espiritualidade tóxica, né? Porque nós também temos raiva, e a raiva é válida, a tristeza é válida, tudo é válido, né? As sombras são válidas, a luz é válida. Mas eu acredito que se você for usar o chá, alguma outra erva, alguma substância, pensando em fugir dessa realidade, em fugir da sua humanidade, sabe? Vai dar merda. Você só vai estar no estado de fuga, você nunca vai se encontrar, sabe? Eu entendo que algumas pessoas querem ter uma sensação mais sutil, uma sensação mais de humor, mas não é que você tá fugindo daqui, é que você tá saindo um pouco da mentalidade de medo desse sistema de repressão, mas você tá atingindo o seu interior, sabe? Então, é isso, sabe? Quando sua busca pelo divino te afasta do mundo, literalmente eu vejo pessoas hoje usando muitas coisas para sair daqui, para se afastar daqui. Eu já tive essa mentalidade de realmente querer sair daqui, me afastar daqui. E eu era uma pessoa muito lunática, vivia no mundo da lua e não tava aqui. Eu não tava aqui, gente. A gente nasceu aqui, a gente tá nesse corpo aqui para fazer a diferença aqui, para crescer através daqui. E a gente tem as nossas sombras, nossas dificuldades, mas a gente é forte o suficiente para também trazer essa sutileza, né, para esse ambiente que a gente vive, para a gente, para o nosso interior, para o nosso exterior daqui, né? Então, às vezes eu acredito que não seja tanto uma substância em si, um ritual em si, uma oração em si, uma vela em si, um incenso, ao chá. Às vezes eu acredito que é como você usa, sabe? Como que você vai usar aquela energia a seu favor, porque tem a ação, mas também tem a reação, né? Tem essa transmutação, essa química. Então, como que você usa? Para que você está usando? Qual é o seu objetivo, né, com aquilo ali? Então, eu acredito que seja muito isso, e isso vai moldar a sua experiência nos seus rituais, nas suas aberturas, em seu chá. O incenso terminou de queimar e caiu. Entendeu? Então é isso. Eu acredito que vão pelo coração de vocês. Tem pessoas que vão precisar, tem pessoas que não vão precisar. Não vão por todo mundo, sabe? Vejam por que vocês estão fazendo aquilo ali, sabe? Veja como o corpo de vocês reage, se vocês estão preparados ou não, sabe? Isso, gente, o autoconhecimento está aqui, né? Cada um tem um jeito, sim, às vezes a gente precisa de ajuda, sim. Mas veja qual é o seu jeito, sabe? Veja se você está preparado, veja como que é, entendeu? Seja humano. A gente está precisando de ser humano, buscar a sutileza em ser humano. Não negar as sombras, mas trazer muito amor, né? Pra tudo isso. Então foi isso, né? Entrei em estados péssimos, estados ruins que me deixaram muita dor por muitos anos, medo no meu corpo e tudo. E adivinha só, experiências espirituais não precisam ser traumatizantes, não precisam. Botam isso na nossa cabeça que a gente precisa sair, não tá aqui, mas é isso que gera a dor, é isso que gera o trauma, é isso que gera sensações ruins. A gente pode estar aqui ancorado, pé no chão, bem meu ascendente em touro falando isso, né? E trazendo experiências boas, experiências de crescimento, sabe? Porque as nossas crenças moldam a nossa realidade, as nossas crenças de culpa, que a gente não pode crescer no sutil, que a gente tem que fugir daqui, moda as nossas experiências sensoriais, né? E é isso, gente. Vamos lá, vamos ver isso. Entendeu? Mas reflitam bastante, vejam quem vocês são, conversem com a Mãe Terra, conversem com essas ervas se realmente é necessário, se seu corpo está pronto. Conversem com o corpo de vocês, não vão pelo povão, não vão por tudo, sabe? E é isso, queria compartilhar essas informações com vocês. Espero que tenham gostado. Beijinho.